usar o fio molê. Ele tem 100 gramas, 500 tecs e 200 metros. E a cor deste fio é o 385. Para este fio, eu vou usar uma agulha de crochê número 3,5. Então, vamos ao início do nosso trabalho. Vamos começar fazendo um elo mágico, cruzando assim dessa maneira. Seguramos essa cruzada com o dedo assim. Insiro a minha agulha, laço o fio e puxo para cima. Agora, vou subir 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Vou laçar o fio e vou preencher todo esse meu elo com 16 pontos. Então, eu tenho 2, 3, 4 e vamos fazendo a volta até completar 16 pontos. Com 16 pontos feitos, eu puxo esse fio menor e fecho o meu elo. Agora, eu ponho ele lá para trás, depois nós vamos arrematar. Vou subir aqui por trás dessas correntes, das 3 correntes. Insiro a agulha, laço o fio e puxo. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Laço o meu fio e esse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto em relevo, ou seja, eu insiro, laço o fio, insiro a minha agulha por dentro da peça, passo a agulha por detrás e levanto o ponto. Veja que ele vai ficar um ponto em relevo. Laço o meu fio e puxo e faço um ponto alto. Novamente, laço o meu fio e no mesmo ponto alto eu faço outro ponto em relevo. Fiz 2 vezes. Fiz 2 pontos altos em cima de um só. Vou no próximo ponto alto, insiro a agulha por detrás, levanto ele e faço um ponto alto. Novamente, repito mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Nós estamos gerando o aumento. Laço o fio, no próximo ponto alto, levanto ele, pegando sempre por detrás, e faço mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos ficar com 2 relevos. Vamos dar toda a volta na nossa peça até o último ponto, fazendo dessa maneira. Se nós tínhamos 16 pontos na primeira carreira, na segunda nós estamos com 32 pontos. A corrente está aqui, eu vou com o meu ponto por trás dela, laço o fio e levanto. Vamos subir agora 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Laço o meu fio e nesse ponto em relevo, eu faço um ponto em relevo. No próximo ponto em relevo, eu faço outro ponto em relevo. Sempre nos pontos em relevo, vamos fazer relevo. Agora, entre uma dupla de ponto relevo e outra, bem aqui no meio, eu faço um ponto alto. Vou no próximo relevo e faço um relevo. Vou no próximo e faço mais um relevo. Entre um ponto e outro, eu faço um ponto alto. Entre uma dupla de relevo e outra dupla de relevo, eu faço um ponto alto. Estamos gerando mais um aumento. Vamos fazer isso por toda a volta da nossa carreira. Terminamos com 2 relevos e as 3 correntes equivale a um ponto alto. Insiro a agulha atrás dela, laço o fio e fecho. Esse orifício não tem problema dele ficar aberto, porque depois a gente vai fechar ele. Olha do lado avesso como que fica. Vamos fechar ele e depois arrematar o ponto, tá? Então, não tem problema dele abrir. Vamos subir 1, 2, 3 correntes. Laço o fio e no mesmo ponto eu faço um ponto alto.
Laço o fio e no próximo ponto relevo, eu faço um relevo. Laço o fio, no próximo relevo, eu faço outro relevo. Laço o fio e nós temos um ponto alto aqui, então, depois do relevo, eu faço um ponto alto. E depois do ponto alto, um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos, separando os 2 relevos. Laço o fio e faço mais 2 relevos, um em cima de cada ponto de base. Ok? Vamos continuar assim, que nós já estamos continuando a gerar aumentos novamente, tá? Então, vai ficar 2 relevos, 2 pontos altos, 2 relevos e 2 pontos altos. Essa é a separação da primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Faço um ponto alto. E já temos as 3 correntes que subimos. Vou com a agulha por trás, laço o fio e faço ponto baixíssimo. Agora, nessa carreira vai ser diferente. Eu vou inserir a agulha aqui atrás desse ponto alto, que tá em relevo. Laço o meu fio, puxo e tiro no ponto baixíssimo. E subo 1, 2, 3 correntes. Venho no mesmo ponto, passo a agulha por baixo e faço mais um ponto alto no mesmo espaço. Ficamos com 2 pontos. Venho no próximo ponto alto relevo, insiro a agulha por baixo e vou fazer mais 2 pontos nesse mesmo ponto. Agora, nós chegamos naqueles 2 pontos altos que ficou em baixo relevo. Então, você vem com a agulha, passa por cima do ponto, desta forma, e abaixa ele. Vamos fazer um baixo relevo. E no próximo ponto alto, outro baixo relevo. Então, ficamos com 2, 4 ponto alto relevo e 2 ponto alto baixo relevo. No próximo ponto alto relevo, nós vamos fazer 2 pontos. 2 no mesmo espaço, no mesmo ponto. No próximo ponto alto relevo, 2 pontos. Vamos ficar com 4 pontos alto relevo, ok? E agora, nesses 2 pontos altos que nós fizemos, venho com a agulha por detrás, passo por cima do ponto, desta maneira, abaixamos o ponto e vamos fazer 2 pontos baixo relevo. Vamos pegar o próximo ponto e fizemos mais um. É ponto em cima de ponto, tá? E agora, nós vamos repetir até o final da nossa carreira, fazendo assim, 2 pontos em cada ponto alto relevo e um ponto em cada ponto alto, transformando ele em baixo relevo, desta maneira. Ok? Então, vai ficando assim. Vamos continuar. Agora, a gente faz 2 pontos, né? 2 pontos. E pega esse primeiro ponto assim por baixo, laça o fio e faz um ponto baixíssimo. Vamos subir 1, 2, 3 correntes. O próximo ponto é o ponto relevo. O próximo ponto, ponto relevo. E o próximo, relevo. Nós temos 4 pontos relevo e 2 pontos baixo relevo. 2. 4 pontos alto relevo, que é um ponto sobre o ponto de base. 2, 3 e 4. E 2 pontos baixo relevo. 1 e 2.
E assim, nós vamos repetir toda a volta fazendo ponto sobre ponto. Porque agora ele vai deixar de ficar esse godê. E ele vai ficar retinho aqui, para depois a gente começar a fazer a próxima etapa. Feitos, agora você vem aqui por detrás desse ponto, laça o fio e faz um ponto baixíssimo. Vamos subir 1, 2, 3 correntes. Esse primeiro ponto eu faço ele em relevo. O próximo em relevo. O próximo relevo, veja que os 4 pontos aqui são todos em alto relevo, né? Então, olha, ficamos com 4 pontos alto relevo. Venho no ponto de baixo, no ponto próximo e faço um baixo relevo. No próximo, um baixo relevo. E assim nós estamos ficando com o gomo. Novamente, são 4 pontos alto relevo. Vamos seguir esta ordem, repetindo esta ordem. E chegamos aqui, 2 pontos baixo relevo. 1, 2. E continuamos a repetir até o final da carreira. O que você vai fazer se você quiser uma medida dessa peça? Aqui embaixo, no link, na descrição do vídeo, eu deixo o link aonde você vai encontrar a tabela de medidas da sua peça. Então, por exemplo, se é uma peça menor, você vai fazer a carreira até aqui, você vai medindo. Se é uma peça maior, você faz assim. Se for maior, um pouquinho maior, né? Para depois começar os pontos retos, formando o outro ponto fantasia que eu vou ensinar agora para vocês. Então, vocês têm que seguir a circunferência de acordo com a tabela de medidas, de acordo com a idade que vocês forem fazer. Todos os meus vídeos eu tenho uma tabela de medidas, ok? Então, vamos continuar fazendo essa carreira ponto sobre ponto. Terminamos essa carreira, né? Veja que ele já tá bem retinho. Agora, nós vamos começar a fazer outro ponto fantasia. Então, eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntes. Faço 1, 2, 3 voltas na agulha. Venho no segundo ponto que está deitado aqui e faço um ponto, 2, 3, tiro em 4 vezes, um ponto alto triplo. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto, triplo. Ficou assim. Agora, eu faço 1, 2, 3 voltas, volto nos 2 pontos anteriores, que foram esses que eu deixei de fazer, e faço um ponto alto triplo. 1, 2, 3, 4. Nós tiramos em 4 vezes. 1, 2, 3 volta na agulha, vou no próximo ponto alto triplo, ponto alto relevo, né? E faço um ponto alto triplo. Então, ficou dessa maneira, ele já ficou cruzadinho. Agora, eu tenho esses 2 pontos que são baixo relevo. Eu laço o fio uma vez só, passo por cima dele e faço um ponto baixo relevo. Laço o fio e faço outro ponto baixo relevo. É um ponto alto, mas em baixo relevo, ok? Este ficou cruzado. Estou aqui, faço 1, 2, 3 voltas na agulha. Vou no conto 1, 2, no terceiro ponto alto, relevo e faço um ponto alto. Triplo. 1, 2, 3 voltas na agulha e vou no último ponto alto. 1, 2, 3, tiro em 4 vezes.
1, 2, 3 laçadas, venho no primeiro ponto alto que nós deixamos de fazer aqui e faço um ponto alto triplo. Tiro 1, 2, 3, 4 vezes. 1, 2, 3 laçadas, pego o próximo aqui de baixo e tiro em 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, veja que ele já ficou outro ponto cruzado dessa maneira. Laço o fio e vou no primeiro ponto baixo relevo que está aqui e faço ele. Uma volta na agulha e vou para o próximo. São 2 pontos em baixo relevo. Novamente, 1, 2, 3 volta na agulha, conto 1, 2, no terceiro ponto alto, relevo, insiro a agulha, laço o fio e tiro 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 voltas. Vou no último, tiro 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 laçadas. Agora eu volto no primeiro que eu deixei de fazer, viro assim e tiro em 4 vezes. 3 voltas, vou no segundo que eu deixei de fazer, sempre do alto relevo. E mais uma vez, nós fizemos o ponto cruzado aqui. Agora, uma laçada e faço o ponto baixo relevo, tirando em 2 vezes só. Mais uma vez, que nós temos 2 pontos baixo relevo. E agora, a gente vai repetir toda a volta desta maneira. Chegamos aqui no último ponto. Vou fazer um baixo relevo. E como tem essa argolinha que eu subi aqui, eu vou passar a agulha por cima dela e vou pegar o ponto assim, para ficar apenas com 2. Agora, nessa carreira, nós vamos fazer diferente. Eu vou vir aqui e vou subir 1, 2, 3 correntes. Laço o fio e nesse ponto que está aqui embaixo, que ele cruzou, certo? Eu passo a agulha por baixo, levanto ele e faço ele em alto relevo. Pego o segundo ponto que está aqui embaixo e faço um alto relevo. Venho nesses 2 que estão deitados, passo a agulha por baixo, faço um alto relevo com uma laçada só, tá? E mais um alto relevo. Então, ficamos com 4 alto relevo novamente. Agora, laço o fio e venho nesses 2 que estão baixo relevo e faço 2 repetindo. Novamente, pego esses 2 aqui de baixo, levanto, faço relevo. 1, 2, com uma laçada só, tá? Esses 2, alto relevo. E agora, 2 baixo relevo. Vamos repetir toda essa carreira dessa maneira. Ok? Para que esse ponto, ele fique mais alongado na próxima carreira, tá? Então, vamos lá. Terminamos com um ponto baixo relevo e essa corrente que nós subimos, a gente passa a agulha por cima, laço o fio, tornando ela um baixo relevo também. Agora, nessa carreira, a gente vai repetir, não a carreira anterior, a de baixo, tá? Então, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, 1, 2, 3 laçadas na agulha, conto 1, 2, no terceiro ponto alto relevo, insiro a agulha, laço o fio e tiro em 4 vezes. 1, 2, 3, vou nesse próximo e faço a mesma coisa, deixando assim que ele fique enviesado. Agora, 1, 2, 3, vou no primeiro ponto aqui que nós tínhamos deixado de fazer, faço um ponto alto triplo,
tirando em 4 vezes. Agora eu vou no segundo, que está nessa parte aqui de trás. E faço a mesma coisa. Então, note que nós cruzamos o ponto novamente. E agora eu venho no baixo relevo e faço um ponto, 2 pontos, baixo relevo. E vamos repetir novamente tudo que a gente fez, né? Dando as 3 laçadas, contando 1, 2, no terceiro a gente pega, e depois pegamos no quarto ponto, e voltamos no primeiro e no segundo ponto alto relevo, fazendo com que ele cruze. Certo? E na próxima carreira, a gente só faz o ponto sobre ponto, que nem a gente fez essa anterior, dando apenas uma laçada e levando esse ponto para cima e esse, fazendo com que os 4 fiquem em alto relevo, e depois na outra a gente repete essa, então uma sim, uma não, e a gente vai repetindo as carreiras, até chegar o tamanho exato da nossa peça, ok? Agora, veja como que tá ficando, olha que belezinha. O lado de dentro, ele fica assim, tá? Quando a gente chega nessa parte aqui, eu estou com 16 centímetros, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dar toda a volta, 3, 4, 5 voltas, quanto vocês quiserem, só em ponto alto. Então, eu faço 3 correntes, pego nesse ponto que está aqui em alto relevo e vou abaixar ele. Fiz um baixo relevo. Venho nesse outro e faço um alto relevo. Vou no próximo, baixo relevo. No outro, alto relevo. Então, um vai ser alto relevo e outro vai ser baixo relevo. Nós vamos dar toda a volta assim, fazendo desta maneira. Nas próximas carreiras, aonde tiver ponto alto relevo, você vai fazer alto relevo, e onde tiver baixo relevo, você vai fazer baixo relevo. Aí é você que vai decidir quantas voltas você quer que dê altura suficiente da sua peça, tá? Então, vamos dar a volta e eu volto mostrando para vocês quantas voltas eu fiz e o tamanho que nós estamos. E continuamos. Chegamos aqui, eu fiz 4 carreiras, ficamos com 19 centímetros, ok? Agora, você vai dobrar a sua peça assim, desse jeito. Sendo que o início do ponto é aqui, eu fiz a marcação de onde a gente começa o ponto, certo? Nós vamos contar do início 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos com esse. Então, você vem do outro lado e você conta agora mais 15, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos. Ele vai dar bem aqui nesse ponto. Então, você coloca o marcador. Como que você vai saber o tamanho da sua aba? Por quê? Você vai medir da frente da sua orelha até o meio da testa. Então, a orelha vai ficar aqui para trás dessa aba. A aba não fica em cima da orelha, tá? Agora que nós já marcamos os pontos, vamos subir. Subo uma corrente e nesse primeiro ponto, pegando as 2 argolinhas, eu faço um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base, até o outro lado. Pegando todos os pontos, tá? E pegando as 2 partes da nossa argola aqui do ponto. Então, essa carreira, ponto baixo. Vou deixar minha marcação aqui, não é necessário mais,
mas eu vou deixar só pra gente saber que foi aqui que a gente começou, tá? Não se perder. Chegamos na marcação, eu faço um ponto, giro o trabalho. Agora, nós vamos trabalhar vai e volta, então, pelo lado direito e lado avesso. Como o meu ponto está aqui, eu faço uma corrente, pulo o primeiro ponto, não esse ponto da corrente, o primeiro ponto, e no segundo, insiro a agulha, pego as duas partes da corrente, laço o fio e faço um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, até o penúltimo ponto desta carreira. Faltando 2 pontos para fazer, eu vou inserir a minha agulha, vou fazer um ponto, meio ponto alto. Eu pulo um ponto, vou no último ponto, laço o fio e puxo, fazendo meio ponto alto para que ele venha até esse canto assim e ficando enviesado. Viro o trabalho, faço uma corrente, pulo o primeiro ponto, no segundo ponto, eu faço um ponto baixo. E assim nós vamos novamente até o final da nossa carreira. Fazendo ponto sobre ponto. Não solte muito ponto, porque essa abinha, ela tem que ficar com o ponto um pouco mais fechado. Se você quiser diminuir o tamanho da sua agulha, você pode para fazer um ponto mais apertado, tá? Então, vamos lá. Novamente, faltando 2 pontos, laço o fio, insiro a agulha, pulo um ponto, no último ponto, laço e faço meio ponto alto. Ou seja, os 3 pontos da agulha eu tiro de uma vez só. Giro o trabalho, subo uma corrente, pulo o primeiro ponto e no próximo ponto eu faço um ponto baixo. Então, ele vai ficando assim, diminuindo o ponto nas laterais. E vamos continuar fazendo. Você vai fazer isso por todas as carreiras, até o tamanho desejado da sua aba. Depois eu volto mostrando como que a gente vai fazer o acabamento da peça e como que ficou. Então, veja a lateral como ela fica certinha e bonitinha. Tá? Vamos lá. Fiz aqui 5,5, quase 6 centímetros de aba. A largura dela ficou na ponta com 13 e aqui no início com 17. Agora, cortar esse fio. Cortei o fio aqui pelo lado direito, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar a peça assim no meio, tá? A aba tá aqui. E o número de pontos que tiver aqui, você vai ter que ter o número de pontos aqui. Então, eu vou tirar minha marcação e vou contar. Vamos contar só o alto relevo. 1, 2, 3, 4 no quinto relevo. Então, desse lado também, nós vamos contar só o relevo. 1, 2, 3, 4, o quinto relevo está aqui. Colocamos outro marcador. Vamos vir com a nossa agulha e agora vamos fazer o ponto do acabamento. Eu vou inserir a agulha nesse primeiro aqui, que nós vamos fazer de lá para cá. Nesse primeiro ponto onde está o marcador, subo uma argola. Esse fio, nós vamos conduzir ele, vou dar uma torcidinha aqui primeiro, para conduzir ele. Levanto uma corrente. Venho no ponto anterior, insiro a agulha, laço o fio. Tenho 2 pontos na agulha, laço e tiro. Venho no ponto anterior, insiro a agulha, laço o fio, levanto, laço e tiro. Veja que eu já estou conduzindo esse fio para ir arrematando ele. Venho no ponto anterior, laço 2 pontos na agulha, laço e tiro. E assim nós vamos fazendo em todos os pontos
da nossa peça, até a aba, tá? Nós estamos aqui na lateral, estamos chegando na aba. Esse fiozinho aqui eu já posso cortar, porque nós já conduzimos ele. Então, nós já arrematamos, não tem mais fio para arrematar aqui, certo? Então, vamos vir aqui na aba, você vem com ela de lado. Em todos os pontos possíveis, você vai inserir a agulha, laçar o fio e levantar. Todas as carreiras, tá? Olha, levanta e puxa. Estamos chegando na ponta. Nós vamos virar a ponta assim, não vamos fazer canto para não ficar bico. E olha, ela já vai arredondando. Agora, na frente, vamos fazendo o mesmo ponto. Em todos os pontos, tá? Então, veja como que ela vai ficando, a nossa lateral, e a ponta vai ficando toda arredondadinha. Vamos até aqui e depois descer essa parte. Chegamos aqui no canto, inserimos a agulha. Esse fio nós vamos puxar para trás. Nós vamos conduzir ele também. Inserimos a agulha no próximo ponto. Põe esse fio por cima da agulha aqui. Levanto o fio, 2 pontos na agulha. E continuamos tecendo o nosso trabalho até a gente chegar aqui nessa marcação. Chegamos no ponto da marcação. Cortamos o fio e vamos embutir. Agora, é só arrematar esse fio. Então, veja como que ela fica durinha. Não precisa colocar nada, porque se trata de uma lã e de um gorro de lã, certo? Se você quiser essa aba maior, você começa aqui antes, fazendo a diminuição. E daí ela vai ficar uma aba mais larga, tipo aquelas abas de boina, tá? Se você não quiser a aba, quando a gente chegou aqui nesse último ponto, você para apenas fazendo esse ponto barra e vai ficar um gorro tradicional. Aí você coloca pompom ou não.